já se sentiu sozinho, como se todo mundo ao seu redor tivesse esquecido da verdade, como se a fé fosse uma chama quase apagada em meio a uma escuridão densa. Essa é a história de um homem, um profeta solitário, diante de um rei perverso, de uma nação corrompida e de centenas de falsos profetas. Seu nome era Elias. E no topo do Monte Carmelo, ele desafiou os poderes da idolatria e invocou o fogo do céu. Israel estava longe de Deus, muito longe. Povo que um dia atravessou o mar vermelho em seco, que viu o maná cair do céu e ouviu a voz do Senhor no Sinai, agora caminhava em trevas espirituais. Os altares do Deus verdadeiro foram derrubados, os seus mandamentos ignorados e os profetas perseguidos como criminosos. Em seu lugar, ídolos de pedra e madeira foram erguidos em colinas e praças, onde sacrifícios profanos e cultos a Baal e a Zerá tomaram o lugar da adoração ao Deus vivo. Reis injustos governavam com mão de ferro e coração idólatra, sendo o pior deles Acabe, que ao se casar com Jezabel, uma mulher pagã e implacável, não apenas tolerou a idolatria, mas a institucionalizou. Jezabel promoveu uma caçada aos profetas do Senhor, assassinando muitos deles e espalhando o medo em toda a nação. O som do arrependimento havia desaparecido. Os olhos espirituais estavam cegos. Os ouvidos surdos para a voz do Altíssimo. Israel havia trocado a glória do Deus eterno pela mentira dos ídolos. Deus estava indignado, mas ainda assim ele não havia desistido de seu povo. Sob o reinado do rei Acabe, e influenciado por sua esposa, Jezabel, uma mulher pagã e cruel, o povo abandonou o Senhor. Altares foram destruídos, profetas foram assassinados, e no lugar do Deus vivo erigiram-se ídolos de pedra e madeira, Baal e Azerá. E então veio o juízo, por ordem de Elias. Não choveu por 3 anos. O céu se fechou, as plantações morreram, o povo clamava, mas não ao Deus verdadeiro. E eu farei cair chuva sobre a terra. Depois de anos em silêncio, escondido, sendo sustentado por corvos e por uma viúva, Elias ouve a voz do Senhor. Vai, apresenta-te a Acabe, é você e a casa de seu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor. Ele soube diante do rei. Ele não recua. Não sou eu quem perturba Israel. Acabe. Então Elias lança o desafio. Reúna todo o povo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Vamos ver quem é Deus. O sol queima sobre o Monte Carmelo. Milhares sobem o monte. O povo assiste em silêncio. Elias se ergue diante deles e brada. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Sei, Baal e Dias. Então sigam a ele silêncio. O desafio é simples. 2 altares, 2 bois, sem fogo humano. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal começam. Desde a manhã até o meio-dia, dançam, gritam, imploram, saltam ao redor do altar. Talvez Baal esteja dormindo, ou quem sabe, viajando. Precisa ser acordado. Se cortam com facas até o sangue escorrer. Mas nada acontece. Elias, com firmeza, observa. Depois de horas, ele zomba. Gritem mais alto. O povo começa a duvidar. O suor escorre no rosto dos sacerdotes. Mas o céu permanece em silêncio. Agora, Elias se aproxima. Com calma, confiança, reverência,
Ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstrói o altar do Senhor, que havia sido destruído. A lenha, as pedras, a vala, ao redor cheia d'água. Seus olhos se fecham, e ele ora, põe a lenha, corta o novilho e o coloca sobre o altar. Mas não para por aí. Tragam água, e eles molham o altar, mas derramam novamente, mais uma vez, até que tudo está encharcado. O sacrifício agora não há truque, não há espaço para dúvida. Elias olha para o céu. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, faz saber hoje que tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu os fazes voltar a ti. E então, um raio de fogo desce do céu como um trovão. O altar é consumido em chamas. O sacrifício, a madeira, as pedras, a água, tudo é devorado pelo fogo de Deus. O povo cai com o rosto em terra, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordena que os profetas de Baal sejam levados ao ribeiro de Quizon. Lá, são julgados um sinal de que Deus não divide sua glória com ídolos. Mas ainda falta algo. Elias sobe ao topo do monte, se curva com o rosto entre os joelhos, ora 7 vezes. Na 7ª, seu servo diz: vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. E então os céus se abrem. Depois de 3 anos, a chuva cai. A história de Elias no Monte Carmelo não é apenas sobre fogo. É sobre um confronto espiritual sem precedentes. Uma guerra invisível entre luz e trevas. Entre a verdade e a mentira. Entre um Deus vivo e ídolos mortos. É a exposição clara de um povo dividido, que cambaleava entre 2 caminhos, hesitante entre servir ao Senhor ou se prostrar diante de Baal. No alto do Monte Carmelo, o palco não era apenas físico, mas espiritual. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio carregava o peso da eternidade. Elias não estava apenas enfrentando os 450 profetas do Baal. Ele estava desafiando toda uma nação a escolher em quem cresceva, a quem entregar o coração. Esse não foi apenas um milagre impressionante. Foi um grito profético, uma convocação divina para que Israel se lembrasse de quem realmente era Deus. O fogo que caiu do céu não serviu apenas para queimar o sacrifício. Ele queimou a dúvida, a idolatria e reacendeu a fé de um povo que havia se afastado. Porque no fundo, o Monte Carmelo é o retrato de cada coração dividido. É o lembrete de que, mais do que demonstrações de poder, Deus quer restauração, arrependimento e entrega total. É sobre fé contra dúvida, verdade contra engano, santidade contra idolatria. E hoje, a mesma pergunta ecoa: até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, então siga-o com tudo que você é, porque o mesmo Deus que respondeu com fogo, Ele ainda responde. Talvez hoje o altar precise ser reconstruído em sua vida. Talvez as cinzas da dúvida e do desânimo tenham apagado o fogo da sua fé. Mas saiba, quando você clama com sinceridade, o céu ainda ouve. E o Deus de Elias, o Deus que responde com fogo, também pode responder você. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, toda semana, você encontra histórias bíblicas contadas de forma profunda e impactante. Que Deus continue falando com você e respondendo.